Olá, tudo bem? Meu nome é Hilton e estamos aqui para mais um vídeo sobre Apocalipse, tá? A cada vídeo eu trato de um capítulo de Apocalipse. Estamos no capítulo 9, no segundo ciclo de julgamentos, né? Tivemos o primeiro ciclo de julgamentos com os 7 selos e agora temos o segundo ciclo de julgamento com as 7 trombetas. Haverá outros ainda. No capítulo 9, nós temos a quinta e a sexta trombeta, tá bem? E é sobre isso que eu quero abordar hoje. Eu vou deixar um link nesse vídeo, um link aqui abaixo. Aliás, curta aí o nosso canal, não sou nenhum youtuber, né? Mas aos poucos a gente vai colocando algum material bom, algum material de valor aqui, tá? Vou deixar um link aqui sobre uma mensagem do pastor Hernandes Dias Lopes sobre exatamente o capítulo 9. O título da mensagem dele é A Cavalaria do Inferno, em que ele vai falar especialmente acerca dos gafanhotos infernais que a gente tem aqui no capítulo 9, na quinta trombeta, tá? Como você viu, se não viu o vídeo anterior, você pode ler o capítulo 8, os primeiros juízos, as primeiras trombetas, são julgamentos que vão atingir a natureza, que vão atingir a criação, tá? Então, na primeira trombeta, por exemplo, nós temos a destruição de 1/3 da terra, depois 1/3 dos mares, 1/3 dos rios e 1/3 do céu, tá? Agora, na quinta, sexta e sétima trombetas, os homens é que são atingidos, a humanidade, tá? As pessoas, tá? Então agora a ira de Deus é voltada para as pessoas. E é muito interessante na quinta trombeta que ele vai falar de gafanhotos. Mas ao contrário dos gafanhotos naturais, né, que vêm destruir apenas as plantas, apenas a natureza, esses gafanhotos não vêm causar nenhum mal à natureza. Eles não vêm causar nenhum mal à planta, mas apenas aos homens. O que mostra o caráter totalmente diferentes que são esses gafanhotos que temos, tá? Pois bem, no versículo 1 fala de uma estrela, e a essa estrela é dada uma chave para abrir um poço do abismo, tá? É sempre bom lembrar, nunca é demais ressaltar, que Apocalipse é uma linguagem simbólica, tá? São metáforas. É óbvio que aqui ele não está falando especificamente de uma estrela literal. Tanto que vai falar que a essa estrela foi dada uma chave e essa estrela abre o poço do abismo, tá? Muito provavelmente a estrela mencionada aqui é o líder desses gafanhotos, né? Dessa cavalaria do inferno, né? Que é lá o Abaddon, né? Que vai ser mencionado lá no versículo 12, Abaddon ou Apolion, né, que significa destruidor. Mas vamos lá. Com a abertura desse poço do inferno, saem para a terra gafanhotos com poderes demoníacos, tá? E esses gafanhotos vêm causar mal aos homens. Eles não vêm atingir nada que é criado, nenhuma planta, mas vêm causar mal aos homens. O paralelo aí com a praga do Egito dos gafanhotos é claro, né? Aliás, nós temos um paralelo com a praga do Egito, né? Dos gafanhotos, e um paralelo também com o gafanhoto, né? Da praga dos gafanhotos do profeta Joel, tá? Tá lá em Joel 2, de 1 a 11, tá? Tanto que a praga dos gafanhotos de Joel, ela parece muito mais dura do que a praga lá do Egito. E agora a praga que a quinta trombeta vai trazer é algo muito, infinitamente mais terrível do que a praga do Egito. Isso traz também uma mensagem que os juízos de Deus na consumação, no fim dos tempos, eles serão muito mais duros do que qualquer juízo de Deus que já tenha havido em qualquer período da história, tá? Então, essa é uma mensagem implícita que é importante a gente trazer. O versículo 4 vai dizer que eles causam mal tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. A gente falou antes lá dos homens, dos 144 mil selados, né, que eles são selados
com o selo de Deus, tá? Isso aqui, o fato que esses gafanhotos causam mal a todos os homens, exceto aqueles que têm o selo, reforça a ideia que esses 144 mil selados representam toda a igreja de Deus, tá? Não são 144 mil literais e nem são apenas judeus que seriam selados, mas representa toda a igreja de Cristo que vai estar na terra, tá? Eu parto do pressuposto aqui que toda a igreja cristã passará pela tribulação, pela grande tribulação, e passará por esses juízos mencionados aqui, tá? Ao contrário de alguns estudiosos que vão sugerir que a igreja já terá sido arrebatada quando esses juízos se derramarem sobre a terra. Como eu falei antes, estudiosos como Gruden, por exemplo, Wayne Gruden e outros, e eu concordo também, a ideia, tá? Não a ideia, né? Mas a linha interpretativa aqui é que a igreja não terá sido arrebatada antes desse período, que a igreja passará por esse período, dando testemunho disso diante do mundo e sendo preservada por Deus diante do julgamento. Aqui mostra, por exemplo, que os salvos, os crentes em Cristo, terão um selo, tá? E por causa desse selo, dessa identificação com Deus, né, eles serão preservados de serem atormentados por esses gafanhotos do inferno aqui, tá bem? No verso 5 vai dizer que esses gafanhotos, eles vêm não para matar, mas para atormentar. Isso é muito interessante, tá bem? Os gafanhotos vêm atormentar e eles não apenas não matarão as pessoas, mas as pessoas não conseguirão morrer. Mesmo que elas busquem a morte, mesmo que elas tentem se matar, a morte fugirá delas, tá? Vai dizer lá no verso 5, né? Eles buscarão a morte e não a acharão, tá? Ou seja, essas pessoas, elas não terão como escapar do juízo de Deus, nem mesmo pela morte, tá? Elas não conseguirão escapar ao sofrimento que virá aos ímpios, aqueles que não abraçaram a mensagem de salvação. Nem mesmo pela morte elas conseguirão. Lá nos versículos 7 a 10 vai falar do aspecto desses gafanhotos. Eu não vou me deter nisso aqui, vou falar muito rapidamente. Você pode consultar a sua Bíblia aí nesse sentido. Mas vai dizer do 7 a 10 que os gafanhotos eram parecidos com cavalos aparelhados para a guerra, tinham sobre a cabeça coroas douradas, algo semelhante a coroas douradas, tinham rosto como de homem, cabelos de mulher, dentes de leão, couraças como couraças de ferro, o som das asas era como o som de muitas carruagens correndo para o combate, as caudas eram semelhantes a ferrões de escorpiões e tudo mais. Tá? Então, algo realmente demoníaco, algo assustador, terrível. E o anjo deles, o rei deles, o comandante deles, era um anjo do abismo que tinha como nome Abaddon em hebraico ou Apolion em grego, que significa destruidor, tá? Que significa destruidor. E eles vêm causar tormento a todos os homens, tá? A todos os homens. Ser crente hoje no mundo pode ser e deve ser um grande tormento, tá? Ser salvo deve ser tormento. A palavra de Deus diz que todo aquele que for temente a Deus, ele sofrerá por isso. E por causa disso, muitas pessoas evitam abrir o coração e a mente para o Evangelho, tá? Ser crente, ser salvo, ser temente a Deus em países como China, como Irã, como Arábia Saudita, como Iraque, como Indonésia e tantos outros, é muitas vezes um suicídio em vários sentidos, como em matéria de vida social,
sabe, um comerciante na Arábia Saudita, que é um homem temente a Deus, que crê em Jesus, o comércio dele é praticamente condenado. Ninguém entra, ninguém compra nada, sabe? Então, ou seja, crentes são mortos, são condenados, missionários são presos em vários países do mundo, tá? Na Coreia do Norte, hoje, um crente pode ir para a cadeia, ser preso, simplesmente por ser crente, tá? E ele não tem defesa contra isso. Então, ser um servo de Deus no mundo de hoje traz angústia e traz sofrimento. O que Apocalipse nos deixa muito claro, o que esses julgamentos nos deixam muito claro, é que o sofrimento e a angústia que virá sobre os ímpios nos últimos dias será infinitamente maior do que o sofrimento que um servo de Deus pode padecer por ser um servo de Deus. Tá? Então, o sofrimento que está reservado aos ímpios será infinitamente pior. Vale muito a pena sofrer qualquer angústia e sofrimento pelo nome de Jesus Cristo. Porque os prazeres, as alegrias, a vitória, a vida que está reservada aos servos de Deus faz compensar qualquer angústia e sofrimento. E nenhum prazer, nenhum reconhecimento que esse mundo pode nos dar compensa o sofrimento que está reservado aos ímpios. Seja o sofrimento nessa vida, nos últimos dias, ou o sofrimento eterno que aguarda por eles no inferno. Tá? Então, o que Apocalipse nos faz com esses juízos é nos dar, ajustar a nossa perspectiva. Né? Então, nós precisamos ajustar os nossos valores, as nossas referências de sofrimento ou de prazer com os valores eternos. Do prazer que está reservado aos salvos e do tormento que está reservado aos iníquos. Tá bem? E isso é feito muito mais e ainda mais na sexta trombeta, que eu quero passar rapidamente, tá? O sexto anjo tocou a sua trombeta e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar que estava diante de Deus e dizia ao sexto anjo: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Os quatro anjos são soltos e eles estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano. Eles foram soltos para matar a terça parte dos homens. Tá? Então lembra que nos primeiros julgamentos a terça parte da terra, do mar, dos rios e do céu são destruídos. No quinto julgamento, na quinta trombeta, todos os homens iníquos são atormentados, mas nenhum deles é morto. É morto, não é? Mas agora, na sexta trombeta, a terça parte dos homens, ou seja, a terça parte dos iníquos, é morta, tá? Por esses quatro anjos que estavam presos junto ao grande rio Eufrates. Uma nota muito interessante que tem na Bíblia Genebra é que naquela época, na época ali de Domiciano, imperador romano e tudo mais, o rio Eufrates era praticamente uma das fronteiras do Império Romano, tá? E os romanos temiam ataques que viriam da além dessas fronteiras, ou seja, da além do Eufrates, dos pardos e outros povos bárbaros que ameaçavam o Império Romano, tá? E agora, o sexto anjo toca a trombeta e vem uma calamidade terrível lá do Eufrates. E a ideia que passa aqui é que o juízo de Deus, a calamidade que vem pela ira de Deus, ela é infinitamente maior e pior que qualquer temor humano que nós possamos ter. Cara, qualquer preocupação que você possa ter, a ira de Deus é bem pior do que isso. É muito pior do que isso. E do que isso nos lembra? Talvez você já se lembrou aí, talvez você já se lembrou. Isso nos lembra de Jesus falando: a quem nós devemos temer?
tema a Deus. Porque qualquer temor humano que você puder ter, ele vai fazer mal só ao seu corpo. Mas Deus é muito mais digno de ser temido, porque ele pode fazer a sua alma padecer eternamente no inferno. Então, cara, se tem alguém de quem nós devemos temer, de quem nós devemos ter medo, de quem nós devemos prestar atenção, é em Deus. Então, a ira de Deus é infinitamente maior que qualquer temor humano que nós possamos ter. Se o Império Romano temia uma calamidade que podia vir da além do Eufrates, de outros povos que ameaçavam, tá? De lá vem 4 anjos que vêm com autoridade e estavam preparados para aquele tempo para dar cabo, para eliminar 1/3 de todos os homens. Tá? E é interessante que fala que eles estavam preparados para aquele dia, hora, mês, para aquele momento. Isso mostra o controle que Deus tem da história. Tá? O controle que Deus tem da história. A calamidade está reservada para aquele momento, o momento que Deus determinou. Tá? Nada acontece fora dos planos de Deus. Esses anjos então são soltos. E o número do exército dos cavaleiros era de 200 milhões, conforme o número que eu vi, tá? Era um número imenso, assustador. A ideia é que esses 4 anjos vêm comandando um exército gigantesco para destruir 1/3 das pessoas. A cavalaria do inferno, nas palavras do Hernande Dias Lopes, né? Esses cavaleiros, eles têm couraças de fogo, de jacinto, de enxofre. A cabeça dos cavalos é como leão, da sua boca sai fogo, fumaça e enxofre. A 1/3 parte dos homens foi morta por essas 3 pragas. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, porque a cauda deles era semelhante a uma serpente. Nela havia cabeças como que causavam dano. Os outros homens que não foram mortos, e aqui entra numa parte final que eu quero falar. Mas enfim, uma cavalaria do inferno. Tá? Nós temos a primeira tropa do inferno na 5ª trombeta, que é de gafanhotos infernais, e agora temos de cavalos e cavaleiros infernais que vêm destruir a 1/3 parte dos homens. Eles vêm destruir, matar a 1/3 parte, mas todos os outros são atormentados terrivelmente por essa cavalaria do inferno. Mas olha só o que fala aqui. Que aqueles que não morreram, eles também não se arrependeram. Eles não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. E eu queria deixar uma reflexão para você nisso, tá? Isso é muito importante. Que haverá um tempo em que não será mais possível arrependimento, tá? Cara, imagina você sofrendo uma dor terrível e você sabe que está sofrendo pelos seus pecados, mas você não consegue se arrepender. Você nem quer se arrepender. Você fica cada vez mais duro, cada vez mais pior, cada vez mais rancoroso, cada vez mais empedernido, tá? Não há mais possibilidade de arrependimento, tá? As pessoas, elas ficam cada vez mais duras, elas ficam cada vez piores. É como alguém que está magoado e tudo o que acontece faz com que ele fique ainda mais magoado. É como alguém que está com raiva e tudo o que acontece faz com que ela fique ainda com mais raiva, tá? Tem uma frase do Franz Kafka que é assim: a partir de certo ponto, não há mais qualquer possibilidade de retorno. É exatamente esse ponto que devemos alcançar. Isso é muito interessante. Eu amo essa frase. A partir de certo ponto, não há mais possibilidade de retorno. Tá? Tanto para o bem quanto para o mal. Tá? Na direção do bem, na direção de Deus. Cara, quando Deus faz uma obra na sua vida, não tem mais volta.
Não existe perda de salvação, não existe como olhar para trás, não existe como retornar. Você é de Deus, você está cheio do Espírito Santo, não interessa, podem cortar a sua cabeça, podem decepar os seus braços. Não, cara, você é de Deus, você vai caminhar em direção ao céu. Nada fará você voltar atrás. Mas também isso vale em direção ao inferno. Pessoas que se afundam no pecado, que caminham em direção ao inferno de tal forma que depois de um certo ponto não tem mais retorno. Depois de um ponto em que o pecado entranha em você, te abraça, depois de um ponto que você se afunda no inferno, não tem volta. Tudo o que acontece só faz você se afundar mais, só faz você abraçar ainda mais o capeta, só faz você abraçar ainda mais os demônios. Não tem retorno, tá? Então, hoje nós temos retorno. O profeta diz, deu um branco aqui, é Isaías ou Jeremias? Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Enquanto se pode achar. Hoje você pode achar a Deus. Hoje você pode dobrar os seus joelhos, orar e se arrepender dos seus pecados. Mas vai haver um dia em que isso não será mais possível. E que mesmo que você sofra terrivelmente pelos seus pecados, você vai abraçá-los ainda mais e vai ir com eles até o inferno. Hoje ainda é tempo de arrependimento, de conversão e de mudança de vida. Mas vai chegar um dia em que isso não será mais possível. Então, se há algo para você se arrepender, hoje é o dia. Que Deus te abençoe. Até o capítulo 10 de Apocalipse. Tchau, tchau.